Olá, meus comandantes. Vamos falar agora sobre regras de voo visual, tá? VFR, tá? Regras de voo visual, VFR, Visual Flight Rules. Tem a finalidade de permitir ao piloto em comando de uma aeronave e em voo VFR providenciar sua própria separação em relação a obstáculos e demais aeronaves por meio de uso da visão. Critérios para realização do voo VFR: manter referência visual com solo ou água, de modo que a nuvem não obstrua mais que 50% da visão do piloto, abaixo da sua aeronave. Voar abaixo do FL 150, voar com velocidade inferior à estabelecida de acordo com as classes de espaço aéreo, manter sobre as condições meteorológicas de voo para o voo visual, VMC, Visual Meteorological Condition. Critérios para a operação VFR em um aeródromo: visibilidade 5.000 metros, teto 450 metros ou 1.500 pés, ok? O que nós temos aí? O voo visual, nós só podemos realizar quando nós tivermos contato com o solo ou água. E mesmo a água, que não fique muito distante do solo, ok? Temos que ter visibilidade abaixo da nossa aeronave de 50%, tá, do espaço. Nós temos que voar abaixo do Flight Level 150. O que é Flight Level? É nível de voo. A gente vai ver isso mais lá na frente. O que é nível de voo? Nível de voo 150 ou 15.000 pés, ok? Voar no espaço aéreo inferior com a velocidade adequada para aquele setor, tá? E mais, manter as condições meteorológicas visuais. Que condições são essas? São as condições meteorológicas visuais que vai ser o quê? 5.000 metros de visibilidade e teto de 1.500 pés, ok? Alturas mínimas para o voo VFR. As aeronaves de asa fixa deverão manter num raio de 600 metros do mais alto obstáculo as seguintes separações: solo descampado ou água, 500 pés. Cidades povoadas ou pessoas ao ar livre, 1.000 pés. Como nós estamos vendo aqui, nós estamos falando em asa fixa. Então, asa fixa, 1.000 pés, aeronaves a hélice ou jato, e asa rotativa, 500 pés, ok? Isso em lugares habitados. Em lugares não habitados, lugares desabitados, então nós vamos voar onde? Asa fixa, 500 pés de teto, de altitude, e asa rotativa, 200 pés de altitude, ok? Referências altimétricas: altura é a distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado até a elevação de um aeródromo ou localidade ou a localidade, QFE. A altitude é a distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado em relação ao nível do mar, QNH. Nível de voo é a distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado até a linha de pressão 1013,2 hectopascal, QNE. O que quer dizer isso? Toda vez que nós estamos pousados em algum aeródromo, tá? Nós estamos em algum aeródromo controlado, se tem uma pressão do ar em cima do solo. Que pressão é essa? É hectopascal. Só que essa pressão,
ela varia de acordo com o dia, hora e temperatura, ok? Quando a gente estamos na nossa aeronave, nós vamos iniciar o nosso voo, iniciar a nossa partida. Então, a pressão ambiente é o QNH, ok? Que vai nos dar o quê? Altitude. Então, toda vez que nós estivermos no altímetro, ele vai indicar a altitude. A partir do momento que nós decolarmos, subirmos, entrarmos no nível de cruzeiro, nós vamos ter o quê? Nível de cruzeiro. Nós vamos ajustar o nosso altímetro a 1013,2 hectopascal. A partir desse momento, vamos estar voando em QNE, que é o nível de cruzeiro, onde todas as aeronaves estão ajustadas para esse nível de cruzeiro. E o que acontece? Quando todas as aeronaves estão ajustadas, uma não bate na outra, porque todas vão ter uma separação vertical, ok? Aqui, a separação que eu estava falando com vocês. Cada nível, ó, 1020 HPA, 1010, 1000, 900, 90, 980, 970, 960. Então, uma aeronave pousada no aeródromo, um aeródromo de altitude, ele vai estar com uma QFE, com uma altura, tá? Porque tem a altura do nível do mar até o chão da pista, chama-se elevação. A elevação do aeródromo, 900 pés. Então, estamos aqui. No nível do mar, a pressão é 1020. Se eu estou com QNH, eu vou estar com o quê? Estou voando em QNH, estou voando em altitude. Então, o que vai acontecer? A minha distância do nível que eu estou até o 1020 vai ser uma distância verdadeira, tá? Mas quando eu estou em nível de cruzeiro, o que acontece? Eu vou estar calibrado aonde? 1013, tá? Essa pressão, elas são variáveis de acordo com a região. Então, se você consegue voar no 1013, todo mundo voando no 1013, tanto você indo da alta pressão para baixa, todo mundo vai manter a correção. Não vai haver a necessidade de você estar corrigindo o QNH toda hora, ok? Porque todo mundo vai cometer o mesmo erro de altitude, mas só que vai estar todo mundo voando aonde? Em QNE, em nível de cruzeiro, ok? Nível de cruzeiro. Para voar uma aeronave de nível de cruzeiro é necessário voar acima de 3.000 pés ou acima da altitude de transição da localidade. 2.500 pés de altitude é reportado no plano de voo como A025. 10.000 pés de altitude, pressão, é reportado no plano de voo como F100, FL100. O que quer dizer isso? Toda vez que nós estamos voando em nível de cruzeiro, tá? Então você vai voar em nível de cruzeiro acima de 3.000 pés, tá? Então você vai ter o quê? Quando nós estamos decolando, tá? Nós estamos em quê? Com o nível da pista, com a pressão da pista. Então nós estamos funcionando de que forma o nosso altímetro? QNH. A partir do momento que nós cruzamos o nível, a altitude de transição daquela pressão da pista, nós passamos para 1013. Aí nós passamos a voar nível de voo, tá? Então, a partir desse momento, todo mundo vai errar igual. Todo mundo, porque cada localidade tem uma pressão atmosférica diferente. Umas altas, outras baixas. Entendeu? Então, cada localidade vai ter uma pressão diferente. Ok? A figura aqui. Todo mundo aqui com a pressão QNH. Um está a 2.000 pés, o outro está a 2.500. Tá? Passou de 3.000 pés, vai-se para o QNE,
todo mundo vai voar nível de voo, nível de cruzeiro, tá? Aqui é a nossa tabela, tá? Agora eu vou apresentar a vocês uma tabelinha, tá? Dos níveis de cruzeiro. Níveis de voo VFR. Quando forem voar em rota, em voos de média ou longa distância, longo alcance, deverão selecionar um nível de voo VFR, que consta na tabela de níveis VFR. Então, o que a gente vai ver agora nessa tabelinha? Nós temos os rumos pares e temos os rumos ímpares. De 0, direção de bússola, de 0 até 179, nós temos esses níveis 3.500, 5.500, 7.500, 9.500, 11.500, 13.500. Quais são os níveis? 0,35 FL, 0,55 FL, 0,75 FL e o 0,95 e o FL 115 e o FL 135. Da direção 180 até 359, nós temos os rumos pares. Então vamos ter o quê? 4.500, 6.500, 8.500, 10.500, 12.500, 14.500 e esse é o último nível par. O FL 045, 065, 085, 105, 125 e 145. Lembra que o limite máximo para voar visual é o nível 150, ok? Só que não tem nível 150 para voo visual. O nível máximo ou é no 135, nível 135 ou no 145, dependendo qual for o rumo que vocês forem tomar na navegação que vocês forem fazer, na viagem que vocês forem fazer, ok? Deterioração das condições meteorológicas. Quando não for possível continuar o voo em VMC, aeronave voando sob regras de voo visual, VFR, estando numa área sujeita a controle, deverá solicitar uma mudança de autorização que lhe permita prosseguir VMC até o destino ou até um aeródromo de alternativa, ou ainda abandonar o espaço aéreo controlado se tal autorização não for obtida. Pousar no aeródromo adequado mais próximo. Solicitar autorização ao APP, que é o controle de área, para prosseguir com o voo visual especial, caso se encontre dentro de uma TMA ou CTR. Solicitar autorização para voar de acordo com as regras IFR, caso a aeronave e o piloto sejam homologados IFR. Então, essas condições meteorológicas, o que acontece com ela? Elas deterioram. O que é deteriorar? Está um céu limpo, começa a entrar uma frente fria, começa a entrar nuvem e começa a você tapar a sua visibilidade. É isso no voo visual que não pode acontecer. Você perder a sua visibilidade, você perder o VMC, que é a condição meteorológica visual, ok? Então, se você perde a condição meteorológica visual, você estando dentro de uma TMA, você vai pedir alguma coisa em termos de voo visual especial. Lembrando que a regra é dentro de uma TMA ou CTR. Só que em algumas TMAs, por serem muito grandes, o voo visual especial é válido de que forma? Até 27 milhas náuticas do ponto do aeródromo que você tiver, hein? Tá? Tem que ter muito cuidado com isso, prestar muita atenção nisso, ok? Condições para a realização do voo VFR em rota ou local. Período diurno, os aeródromos de partida, chegada e alternativa deverão
estar homologado ou registrado para operação visual, VFR, ter mínimos meteorológicos iguais ou superiores ao visual, VFR, indicador de vento, direção e velocidade ou órgão ATS em operação. Então, meus comandantes, o que acontece? Quando você vai fazer um voo, uma navegação, voo local mesmo, vai passear, fazer um passeio para distrair a cabeça, você tem que ter as condições meteorológicas visuais, você sendo piloto privado. Então você não pode entrar em condições meteorológicas instrumento. Por quê? Se você entrar em condições meteorológicas instrumento, você vai morrer, infelizmente. Por quê? Porque você não tem a condição de voar instrumento, ok? Vamos lá. Condições para a realização de voo visual em rota ou local. Quais são as condições? Você vai sair de A para B e C. Departure, saída, chegada, arrived, e alternativa, ok? Então esses 3 pontos você tem que ligar, ver qual é a distância e ver qual é a velocidade, nível que você vai voar, fazer aquele planejamento que nós já sabemos que você, meu comandante, já sabe fazer, planejamento de navegação, ok? Ver também se o aeródromo está homologado ou registrado para voo VFR, ver se os mínimos meteorológicos, vai lá na sala IS, entendeu? Vai lá no aplicativo e ver se aquele aeródromo está em condições VFR, ok? Ver também a indicação, aonde fica a indicação do vento no aeródromo que você vai, para quando você chegar, você ter a visão do indicador de vento. Geralmente fica do lado da pista, não tem como errar. A biruta, que é o indicador de vento, fica do lado da pista, ok? Período noturno. Além das condições citadas anteriormente, o piloto deverá possuir habilitação IFR para VFR em rota. A aeronave deverá estar homologada IFR para VFR em rota. Dispor de transceptor VHF em funcionamento para contato bilateral. O que é transceptor VHF? Nada mais, nada menos é o rádio com que você se comunica com a torre e com o controle, com a app, ok? Os aeródromos de partida, chegada e alternativa deverão dispor de balizamento luminoso em funcionamento, farol de aeródromo em funcionamento, indicador de vento iluminado ou órgão ATS em operação. É considerado voo local, em um voo conduzido inteiramente em ATZ, CTR ou TMA, na inexistência desses espaços, quando realizado na FIR, dentro de um raio de 27 milhas náuticas ou 50 quilômetros. Não necessariamente seja isso. Se você tem uma TMA, uma área de controle muito grande e que abrange muitos locais, um exemplo, nós temos a TMA do Rio, ela é muito grande. O ponto central dela fica no aeroporto do Galeão, Sierra Bravo, Golf Lima. Então, só que ali do Galeão, a TMA vai até Angra dos Reis, por um lado, e vai até Cabo Frio por outro. Então, a TMA, não é que você vai voar dentro da TMA, você só vai poder voar em quê? Dentro de um raio 27 milhas náuticas, ok? Isso são áreas de controle especiais, ok? Por que isso? Porque se você está dentro de uma TMA dessa muito grande e você tem o tempo deteriorando e você quer fazer um voo visual, você não pode fazer indo ou para Angra ou para Cabo Frio, porque é uma distância considerável, qualquer um desses duas cidades, e a meteorologia pode se deteriorar com maior rapidez e dificultando o seu voo, ok?
Sendo assim, meus comandantes, falo agora de novo, façam os exercícios, façam o simulado, anotem as questões que vocês erraram, escrevam ela, falam mentalmente, entendeu? Para não errar mais, ok? Então, meus comandantes, aqui nós ficamos por hoje. Um abraço, comando.